Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos em mais um Devocional de Fé, nosso podcast diário, meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Como é bom começar o dia dedicando a nossa mente, nosso coração, a nossa vida ao Senhor e ouvindo a voz dEle. Estamos meditando juntos no livro de Atos dos Apóstolos, agora lendo o capítulo 12, e nós vimos de que modo o rei Herodes estava perseguindo a igreja. Nós vimos que ele matou Tiago, irmão de João, mandou matar ao fio da espada, e que agora ele havia prendido Pedro e desejava matá-lo diante do povo de Israel para deixar felizes os líderes de Israel. Mas nós vimos também de que forma maravilhosa Deus livrou Pedro da prisão. Um anjo tocou o seu lado e eles saíram da prisão sem que nenhuma das sentinelas pudesse ver. Deus fez um milagre maravilhoso, inclusive as portas de ferro se abriam. Nós, então, agora estamos lendo o capítulo 12, versículo 12, quando Pedro sai da prisão e se dá conta, de que, de fato, um anjo o livrou. Diz assim, versículo 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha só, a igreja estava reunida orando, e isso era de madrugada. Há momentos em que Deus nos chama para orarmos incessantemente. Quando há uma situação difícil, quando precisamos do socorro dele, eles estavam em vigília, orando. Diz assim, versículo 13, quando ele bateu a porta, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo ela a voz de Pedro, ficou tão alegre, tão feliz, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, tu estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, deve ser o anjo de Pedro. Sabe, quando Deus faz um milagre, precisamos crer no milagre. Quando Deus realiza aquilo que estamos pedindo, precisamos crer que Deus realizou. Aqui eles estavam pedindo a Deus um milagre, pedindo a Deus uma intervenção para que Pedro fosse livre. E agora, quando Pedro está livre, eles nem mesmo acreditam. Ei, eu quero dizer para você, acredite, a oração move a mão de Deus. E acredite, Deus pode fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer. E o texto continua no versículo 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram que era ele e ficaram atônitos, sem voz. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o havia tirado da prisão. E acrescentou, anunciem isso também a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Então aqui nós vemos de que forma maravilhosa Deus estendeu a mão, tirou Pedro e acalmou o coração desta igreja que estava sofrendo. Uma igreja que estava sofrendo, mas estava em oração. E aqui eu quero ressaltar duas coisas, veja só. Nós temos de um lado uma igreja perseguida e um homem sendo perseguido, Pedro, os apóstolos. Por outro lado, nós temos o perseguidor. Nós temos Herodes, um rei poderoso que achava que podia tudo e que estava matando e fazendo o que quisesse. Vamos ver o destino desse homem? Versículo 18. Diz assim, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, o rei, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas ao inquérito, ordenou que elas fossem justiçadas
Na outra tradução diz mortas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, esses de comum acordo se apresentaram a ele, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei. Pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido com traje real, assentou-se no trono e dirigiu-lhes a palavra. E o povo começou a clamar: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque ele não havia dado glória a Deus. E foi comido de vermes e expirou. Olha só, gente, que fim trágico e triste de um homem que se achava acima dos homens, que se achava o Todo-Poderoso. Herodes não apenas desonrou a Deus por perseguir a igreja, mas quando ele foi, o povo disse que ele era um Deus, ele aceitou a glória de um Deus, sendo que ele não era Deus. Ele quis para si a glória que era devida apenas a Deus. E aí, a misericórdia de Deus deu lugar à justiça. Eu sempre digo que o nosso Deus é misericordioso. E ele vai tendo paciência, vai tendo paciência, vai tendo paciência. Mas chega uma hora que a paciência de Deus acaba. E aqui Herodes chegou ao fim do tempo da paciência de Deus na vida dele. Um anjo lhe tocou e os vermes lhe comeram de dentro para fora. Ele morreu e, inclusive, a tradição diz que da sua boca, quando ele caiu, saíam vermes, para mostrar quão podre é o ser humano. Então nós temos dois homens, de um lado o perseguidor, de outro lado o perseguido. O perseguido, em oração e humildade, achou graça diante de Deus. Pedro foi liberto. Já o perseguidor, assassino, se encontrou com a justiça de Deus. E Deus não deixou impune a sua maldade. Nós não precisamos buscar vingança contra autoridades que têm abuso de poder, realizam abuso de poder. Nós não precisamos odiar os líderes, pelo contrário, Paulo diz para nós, o apóstolo, orarmos em favor de todos que estão investidos de poder. Orarmos e abençoarmos, inclusive, quem nos persegue, nos ensina Jesus. Por quê, gente? Porque a palavra de Deus diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus, mas diz que Deus é justo. Deus é o vingador, diz a palavra de Deus. Então deixe a vingança na mão de Deus. Deixe que no tempo certo Deus vai julgar. Deixe nas mãos de Deus a sua causa se você está sendo perseguido por alguém. O seu papel é perdoar. O seu papel é amar. O seu papel é orar em favor desta pessoa. Porque aí isso coloca sobre você a bênção de Deus. Mas Deus vai fazer a justiça. O versículo 24 diz assim: entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Olha, enquanto as autoridades perseguiam a igreja, achando que tinham poder para destruir a igreja crescia mais e mais e mais, com a ajuda do Senhor. Eu já vi pessoas pensando e falando que precisavam de alguma forma defender a igreja, que estavam com medo que os governos, as autoridades, as ideologias desse tempo que nós vivemos agora acabassem com a igreja. Irmãos, podem bater. Não tem problema. Quanto mais mal fizerem contra a igreja, mais a igreja cresce se ela se mantiver em comunhão, em amor, em humildade diante de Deus. Ninguém pode impedir a igreja de cumprir o seu papel na terra. E ninguém vai terminar com a igreja.
A igreja permanecerá na terra como testemunha do Senhor até o fim dos tempos. Até o dia da volta de Cristo, a igreja permanecerá na terra como testemunha do Senhor. E a igreja vai crescer. Porque a Bíblia fala que o joio e o trigo crescem juntos no campo até o dia da colheita. Ou seja, vai crescer os salvos e vai crescer também os que se perdem. Nós vamos ter no mundo o contraste. Aqueles que estão indo para a perdição e andando cada vez pior, mas também aqueles que estão andando para a salvação, se branqueando, se purificando. E isso é normal. Não fique apavorado quando você vê o mundo indo para o mal. É normal. Ore por este mundo, ore pelas pessoas para que sejam salvas, para que ouçam o evangelho e anunciem o evangelho. Mas não tema, ninguém vai terminar com a igreja. Mesmo que haja perseguição, mesmo que haja morte e violência, Deus continua guardando a sua igreja. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor está por trás de toda a história da humanidade. O Senhor ainda tem o controle. Eu quero pedir hoje, Senhor, em nome de Jesus, estende tua mão sobre este homem, esta mulher, que talvez está com medo diante de uma situação. Que talvez se sente, Senhor, pressionado pelo mundo, pressionado por coisas que o cercam. Quem sabe alguém que está sendo, inclusive, perseguido. Eu quero que o Senhor tire agora o medo, Senhor, do coração dessa pessoa, para que ela possa reconhecer que o Senhor está no controle. Colocamos diante de Ti o mundo que vivemos, a sociedade que vivemos, e pedimos a Tua intervenção, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Estende Tua mão, Senhor, salvando, libertando, curando, dá crescimento à igreja nesses dias, Senhor, é o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Quero inclusive fazer um convite bem especial a você que é aqui do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Hoje à noite, em Novo Hamburgo, nós temos um grande culto da família às 19 horas. Reúna sua família, convide seus amigos e venha participar. Temos ali o Ministério Infantil para as crianças, né, de 0 a 11 anos. Temos, né, uma grande lanchonete, se você quer comer um lanche antes do culto ou depois. É um estacionamento amplo para você deixar o seu carro. Uber para lá dentro também, é bem pertinho do trem. Aqui em Novo Hamburgo, Nações Unidas, 2804. Estarei inclusive ministrando a palavra. Hoje à noite você é nosso convidado para vir, ser abençoado, receber mais de Deus, receber o toque do Senhor. Ao final do culto oraremos por todos que precisam de oração. Inclusive hoje, né, se você não pôde tomar a Santa Ceia na semana passada, né, por algum motivo, esteve viajando, talvez esteve fora, era feriado, né, você poderá, ao final do culto, tomar conosco a Santa Ceia. Que Deus abençoe você e até mais.